Irmãos e irmãs, que maravilha, estamos mais uma vez nos encontrando. É muito bom estarmos aqui para partilhar a palavra de Deus e principalmente num momento especial de nossa vida, falar de um homem, o profeta Daniel, um profeta ungido do Senhor, este homem de fé, de confiança, de temor a Deus, que enfrentou as situações mais adversas, situações complicadas, até mesmo para superar a morte, vencendo pela vida que provém do Senhor através do poder de Deus. Então, nós iremos partilhar a palavra de Deus hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Deus, amado Santo e querido, pedimos a sabedoria, o discernimento dos Espíritos, que a graça de Deus esteja sobre nós e saibamos compreender a palavra de Deus, tenhamos um coração aberto e que o Senhor fale plenamente ao nosso coração, amém? Então hoje nós vamos partilhar no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículos 24 e 25. Vamos tomar a nossa palavra, você em casa também, se quiser pegar a palavra agora, mais uma vez, nós iremos partilhar aqui do profeta Daniel. Esse título no capítulo 6 fala de Daniel na cova dos leões. Então aí você já vê que serão situações conturbadas, muito difíceis para Daniel, mas em tudo esteve presente a graça de Deus na vida dele, o poder do Senhor através da sua confiança, da fé, da esperança no nome do Deus Todo-Poderoso, Deus vivo e Deus verdadeiro. Daniel, capítulo 6, versículos 24 e 25. Então o rei, todo feliz, ordenou que se retirasse Daniel da cova. Foi ele assim retirado, sem traço algum de ferimento, porque tinha tido fé em seu Deus. Por ordem do rei, mandaram vir então os acusadores de Daniel, que foram jogados na cova dos leões com suas mulheres e seus filhos. Não haviam tocado o fundo da cova, e já os leões os agarraram e lhes trituraram os ossos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa é a palavra de Deus que nos é transmitida neste momento, para que através dessa confiança da fé do Senhor, assim como o profeta Daniel, ele acreditou no Deus vivo, no Deus verdadeiro, ele não deu ouvidos até mesmo à lei que foi publicada pelo rei Dário, um rei que foi colocado ali, foi ungido na Babilônia, e ele teve que escolher para sua administração 120 sátrapas e 3 ministros. Dentre esses 3 ministros estava Daniel. Então não havia nenhum igual a Daniel que pudesse administrar com tanta firmeza, com tanta honestidade, com temor a Deus, com a sua sabedoria vinda do alto, um homem irrepreensível, um homem que jamais alguém poderia pegá-lo cometendo um erro contra o seu rei, contra a justiça, principalmente contra Deus. Então, aqui, como nós estamos partilhando sobre Daniel na cova dos leões, o que aconteceu foi que todos os outros, esses outros sátrapas, os prefeitos, os governadores, os outros 2 ministros também, viram que Daniel era irrepreensível. Eles foram conversar com o rei Dário. Rei Dário que admirava muito, tinha um carinho muito grande por conta da boa administração que fazia Daniel através do poder de Deus, de ser um homem íntegro, um homem que tinha temor ao Senhor,
um homem que procurava trabalhar honestamente, fazendo o seu trabalho conforme a lei, tanto dos homens quanto a sua obediência que ele tinha pela lei de Deus. Então, eles ficaram com muita inveja, ganância no coração, porque inclusive o rei estava preparando Daniel para ser o seu sucessor. Ele tinha esse sonho no seu coração de colocar Daniel, por ser aquele homem que realmente fazia as coisas corretamente, que seguia a lei, um homem que fazia tudo conforme os planos de Deus na sua vida. E assim, aqueles que foram até o rei, eles planejaram para que fosse criado um edito, fosse elaborada uma lei por parte do rei, dizendo que ninguém poderia adorar um homem, nem também se prostrar diante de nenhum dos seus deuses, não poderia prestar culto algum, a não ser ao rei Dário. Isso deveria ser por 30 dias, um mês. E o rei, ele aceitou quando aqueles 120 sátrapas, todos os prefeitos, governadores, as autoridades competentes, a política, não é? Vocês percebem alguma coisa semelhante ao que a gente vive nos dias de hoje? A inveja, a ganância, por conta da briga pelo poder, para terem o poder diante dos homens, para serem mandatários, para poderem legislar, para poderem ter mais e cada vez mais a ganância no coração do homem. Assim a gente sabe que as pessoas no ditado popular dizem que tem pessoas que quanto mais tem, mais quer, e a gente vê isso nos dias de hoje também. Então, naquela época não era diferente, já tem aí essa situação, esse acontecimento com Daniel, e assim o rei, ele aceitou aquela orientação daqueles homens poderosos da época, e aquele homem, Daniel, como dizia a lei, quem contrariasse o que o rei estava determinando, a lei que foi imposta, colocada ali para o povo, mesmo assim, Daniel, dizem os sátrapas, aqueles que eram perseguidores de Daniel, queriam tomar o seu lugar, por inveja no coração, querendo ter poder, ter autoridade, e queriam derrubar, puxar o tapete de Daniel. Eles conseguiram, o rei criou aquela lei, e eles disseram, aqui no versículo 14, a palavra diz assim: pois bem, continuaram, Daniel, o deportado de Judá, não tem consideração nem por tua pessoa, nem por teu decreto. 3 vezes ao dia ele faz sua oração. Então Daniel continuou um homem temente a Deus, um homem que se prostrava na presença do Senhor. E é isso que agrada o coração de Deus, a gente confiar, esperar no Senhor, se prostrar de joelhos em oração, pedir ao Senhor a sua graça, o seu poder, que ele venha sobre nós. E mesmo assim, eles fizeram isso acusando a Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei mandou que colocasse Daniel lá. A palavra vem dizer que o rei ele ficou muito triste. Ele voltou para o seu palácio e ali ele ficou muito entediado, ficou muito ressentido, muito magoado com tudo aquilo, porque, como eu falei, ele amava Daniel, ele tinha um carinho. Ele percebia em Daniel alguém que poderia ser o seu sucessor, um homem de justiça, um homem que era realmente a pessoa escolhida, que tinha um perfil, tinha características para ser o rei a sucedê-lo, suceder a Dário. E mesmo assim, dentro daquela situação de jogando Daniel na cova dos leões, diz a palavra que naquela noite ele não conseguiu dormir. Nem as suas concubinas ele levou para passar a noite com ele lá nos seus aposentos do seu palácio. A palavra diz isso. E assim, ele estava cheio de tristeza diante de Daniel, naquela situação. Mas assim, ele passou a noite ali, os leões estavam lá, e Daniel, a palavra não cita aqui o que Daniel ficou fazendo, mas com certeza ele permaneceu ali aquela noite inteira em oração, pedindo ao seu Deus, confiando por meio da fé. E o que ocorreu com Daniel? Nada. Os leões, eles não viram Daniel ali no meio. Nós sabemos que o leão é considerado o rei da selva, por sua capacidade de caçar, de atacar as presas inimigas, mas os leões foram vedados os olhos, porque Deus fez com que eles não vissem nem o Daniel, porque eles podiam apenas pelo cheiro, apenas por estarem ali do senso de caçar, de sentir que Daniel estava ali no meio, eles podiam ter destruído, ter
matado Daniel, ter triturado Daniel. Mas o que aconteceu? Nada, porque Deus estava com ele, presente na vida dele, e assim é na minha vida e na sua. Mesmo diante das perseguições, da inveja, da ganância do inimigo contigo, mas o Senhor está do nosso lado. E ele cega os olhos do inimigo para que ele não nos alcance, para o inimigo, que o inimigo não cometa mal algum contra mim, contra você, porque nós somos blindados pelo Espírito Santo. Porque nós temos a proteção do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Irmão, tenha fé, tenha confiança no Senhor, porque mesmo que você esteja sendo perseguido, mas o Senhor não permitirá de que te façam mal, de que puxe o seu tapete, porque Deus é contigo, Deus está presente na sua vida. Não temas, o Senhor está do teu lado. Então diz a palavra que quando amanheceu o dia, o rei foi até lá, naquele local, naquela cova dos leões, porque foi colocado uma pedra, rolaram uma pedra e foi vedada a entrada, para que ele não tivesse chance de escapar. Diga a você, irmão, mesmo que você esteja diante de uma situação difícil, você esteja realmente com muito medo, as pessoas estão ali para te pegar, para destruir, para puxar o teu tapete, tomar o seu trabalho, tomar a sua função, o seu emprego. Não temas, porque o Senhor está do seu lado e nem o mal vai te acontecer, porque Ele vai te preservar de todo o mal e vai te dar a vitória. Você vai conseguir sair dessa situação, nós conseguiremos sair dessa situação difícil. Em nome do Senhor, tranquilamente sairemos sem sermos de modo algum afetados, atingidos pelo mal, porque o Senhor reserva para nós a vitória que Ele nos confia. Neste momento, nesse instante, na sua vida, e eu quero dizer a você, irmão, não temas, porque Deus é contigo, Ele está na sua vida, Ele está ao seu lado, e nenhum mal vai conseguir te tirar dos caminhos do Senhor, e nem você vai perder, porque Deus te reserva algo muito maior para a sua vida. Grandes obras acontecerão contigo, porque Deus está ao teu lado. E assim como Daniel estava ali no meio dos leões, ele saiu dali imune, ele não foi tocado. Diz a palavra de que aqueles animais, os leões, eles não conseguiram deixar uma marca em Daniel. E quando o rei viu aquilo, com grande alegria ele se aproximou, muito feliz, e ordenou que se retirasse Daniel da cova, sem nenhum ferimento, porque tinha tido fé em seu Deus, por ordem do rei. E aí ele foi retirado, e o que aconteceu com os outros que tinham perseguido Daniel? Os seus inimigos, aqueles que planejaram, arquitetaram para que o rei pudesse colocar Daniel dentro da cova dos leões. Diz a palavra que o rei mandou pegar todos aqueles que tinham feito isso contra Daniel. As suas mulheres e os seus filhos foram lançados lá dentro da cova dos leões, e eles não tinham tocado nem o chão. Os leões os agarraram e trituraram todos os seus ossos, porque Deus é conosco. Deus está presente na sua vida, irmão. Creia nisso, tome posse, irmã. O Senhor não vai deixar que o inimigo te atinja, te afete, porque Ele é o Senhor da sua vida, e você vai alcançar a vitória. Você vai conseguir, vai superar as suas dificuldades. Os seus problemas estão nas mãos do Senhor, e Ele vai resolver a todos. Se já não estiver resolvido agora nesse instante, porque o Senhor está presente na sua casa, na sua família e na sua vida. Permaneça firme pela fé, confia no Senhor, porque Ele está presente diante daquele que tem fé e confiança no seu nome santo e poderoso. E que palavra bendita. Depois disso, o rei, diz o versículo 26, então o rei Dário escreveu: a todos os povos, a todas as nações e aos povos de todas as línguas que habitam sobre a terra, felicidade e prosperidade. Por mim é ordenado que em toda a extensão do meu reino se mantenha perante o Deus de Daniel temor e tremor. É o Deus vivo que subsiste eternamente. Seu reino é indestrutível e seu domínio é perpétuo. Amém, irmãos? Então, nós sabemos que o reino de Deus é perpétuo para nós, é infinito. É esse Deus que está do nosso lado, porque Ele é o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Então, amados, que nós possamos testemunhar esse amor de Deus por nós, essa presença do Senhor do nosso lado, essa confiança e fé que nós temos no nome do Senhor, de que tudo Ele pode mudar, tudo Ele pode transformar. Ele é o Deus da vitória, é o Deus de poder, o Deus de autoridade. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. E mesmo que sejamos perseguidos, talvez colocados na prisão,
Mas assim como Daniel, o Senhor vai nos libertar, vai abrir as portas dos cárceres, vai quebrar as prisões e nos dará libertação para a nossa vida, para as nossas almas, para as nossas famílias, porque Ele é o Senhor, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Que nós possamos louvar e bendizer o nome desse Senhor, esse Deus santo, amado e querido. Que você entre em clima de oração, se puder, coloque a sua mão sobre o coração e que você revele isso ao Senhor. Senhor, eu creio que Tu és o Deus de poder, o Deus de autoridade, o Deus de justiça, e que o Senhor irá realizar na minha vida o novo. O Senhor irá transformar as situações, e mesmo que sejam difíceis, complicadas como esta situação de Daniel, que foi preso na cova dos leões, mas o Senhor vedou a visão dos leões e ele saiu dali imune, nenhuma marca, nenhum arranhão Daniel teve. Assim o Senhor nos protege, assim o Senhor coloca a sua mão, a sua destra vitoriosa sobre nós e nos dá a graça de sermos preservados através do amor de Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor infinito, porque Tu és o nosso Deus vivo, verdadeiro, esse Deus de bondade, um Deus de justiça, um Deus que tem para nós a morada eterna. O Senhor tem um plano maior para as nossas vidas, plano de salvação para mim e para a minha família, para as nossas famílias, para você, irmão e irmã, porque o Senhor é contigo, está presente na sua vida. Não temas, porque Deus está ao seu lado. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, amados irmãos, amadas irmãs, que alegria podemos partilhar da palavra do Senhor e sentir da parte de Deus essa sua presença viva e real, que está conosco e que não permite que o mal entre na nossa vida, que o mal nos atinja, porque nós sabemos, irmãos, que somos rodeados pelo mal, e se a gente der uma pequena brecha, menor que seja, o inimigo ele tenta nos destruir, mas o Senhor tem algo maior para nós, tem vida e vida em abundância para mim e para você. Amém, irmãos? Então, muito obrigado por esse momento, você dar ouvidos, escutar a palavra de Deus e muito mais. Desejo do seu coração vivenciar essa palavra, algo que ficou hoje no seu coração, que te inquietou, que você coloque em prática na sua vida. Porque nós sabemos que é difícil situação como essa, ser perseguido, ser atingido pelo mal, mas nós temos confiança em Deus, nos livra de tudo aquilo que não é bom para nós, porque o que Ele tem para a nossa vida é algo maior, a sua presença e a sua verdade, a vitória que Ele tem reservada para nós, que é certa e garantida. Amém? Então, amados, se você gostou desse vídeo, desse momento, que você se torne um seguidor, se não é ainda, e você que já é seguidor, que você dá um joinha aí para nós, curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, com a sua família, porque é graça, é bênção, é poder de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Então, muito obrigado. A gente volta depois com uma nova palavra, a mensagem do Senhor.